Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, para analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos começar pelo portal Coluna do Fla. Fla estuda contra a proposta para a renovação com Felipe Luiz após o técnico apresentar valores. Felipe Luiz apresentou valores e condições ao Flamengo que planeja fazer a contraproposta. Eu acho que esse assunto aí de renovação do Felipe Luiz vai acontecer só no final do ano. Acho que vai ficar esse jogo de lá e pra cá, de proposta, proposta. Até o final do ano ali ele vai sentar e vai ver o que ele conseguiu, o que o clube planeja, se ainda vai ter essa liga pro ano que vem. Então a gente tem que ter calma, não se adiantar os fatos. Ele tem que conquistar ou a Libertadores ou o Campeonato Brasileiro. A gente sonha com os dois. Então ele tem que estar focado nesse objetivo, que eu acho para mim é o principal. Ter esses dois títulos é importantíssimo para firmar a continuação dele. Caso ele perca esses dois títulos, a situação dele no clube fica delicada. Mas ele está um passo para conquistar esses dois. Tem um confronto direto com o Palmeiras, onde pode chegar ao mesmo número de pontos de vitória que o Palmeiras. Palmeiras ainda tem um clássico contra o Cruzeiro, que é o terceiro colocado, que está nessa briga contra o Flamengo. E além de outros jogos complicados que o Palmeiras deve ter. O Palmeiras está vivendo a boa fase, o Flamengo caiu um pouquinho na sua boa fase, daqui a pouquinho pode retornar, e vai retornar na hora certa com a final da Libertadores, graças com o Palmeiras na semifinal da Libertadores, indo para a final da Libertadores, e além do clássico com o Palmeiras, onde o Flamengo pode dar uma guinada e conseguir ser o líder novamente. Vamos para a próxima notícia. Botafogo e Flamengo sabe como comprar ingresso para o jogo no Engenhão. Flamengo e Botafogo se enfrentam na quarta-feira. Tem alguma estatística de venda? Não sabe meu número ainda. Esse jogo é importante, acho que a torcida do Flamengo vai encher o seu setor. A única coisa que eu não vejo que não é um estádio bom para a torcida do Flamengo. Localização, a movimentação, o espaço pequeno para a torcida do Flamengo, que não pode dividir o estádio meio a meio, como é no Maracanã. Mas como eles é montante, engraçado que algumas rodadas atrás o Botafogo só tinha levado em um jogo lá no geral 7.000 pessoas, deve encher o estádio por ser um clássico. Então o Flamengo tem que ter muita atenção nesse jogo contra o Botafogo, que eles querem jogar água no chope do Flamengo, tirar o Flamengo da briga do Campeonato Brasileiro. Então o jogador do Flamengo tem que ir com a ideia de fazer um jogo duro para conseguir somar os 3 pontos importantíssimos para colocar o Flamengo na disputa do Campeonato Brasileiro. Samuel Lino tetua jogador e o jogador do Flamengo e causa reação inusitada. Em ação Dia das Crianças, Samuel Lino brincou com o companheiro do Flamengo. Não come doce. Lino fala em ênfase e olhar para o lado que tem Arrascaeta e Saul e dedica aos treinos, disse Samuel Lino, arrancando gargalhada de 2 meias estrangeiros importantes. Destaca que o Uruguai tem uma loja de bolos e doces no Rio de Janeiro. Foi legal essa sessão que o Flamengo fez, uma conversa descontraída. Quem assistiu o vídeo acho que se amarrou na reação das crianças, como eles são ídolos para essa geração que está nascendo. Como foi bonita a festa das crianças em relação a ele,
que acho que muita criança ali prestar atenção e escutar bastante os jogadores que ali estavam. Foi uma ação que valeu a pena o Flamengo realizar. Vamos para mais notícia. Freguesia: o Flamengo busca manter invencibilidade contra o Botafogo em jogo do Brasileirão. Time de Felipe Luiz tenta recuperar a liderança do Brasileiro. É isso aí. O Flamengo mantém invicto contra o Botafogo, porém o Flamengo estava invicto contra o Bahia e caiu essa última rodada contra o Bahia, perdeu de 1-0. Então o Flamengo tem que prestar muita atenção, saber que esse ponto é importantíssimo, como está ali, vai recuperar a liderança do Brasileirão, e o Flamengo tem que jogar o seu máximo para que faça com que o Palmeiras caia na tabela e o Flamengo consiga reassumir a ponta da liderança. Também vem de resultados ruins, mas de jogos complicados. Vasco, Bahia, Cruzeiro são jogos muito complicados de se jogar, são times. O Vasco tem relação ao clássico, Cruzeiro briga por ponto de tabela, Bahia está fazendo uma boa campanha e está brigando pela Libertadores. O Botafogo está brigando pela Libertadores, também joga no seu próprio estádio. E o Palmeiras é o líder. Então o Flamengo tem uma série de jogos muito pesados. Diferente do Palmeiras, que pôde poupar 11 titulares contra o Juventude, o Flamengo já não pode tanto. O Flamengo agora tem que vencer, vai se manter líder e conquistar esse campeonato brasileiro. Nada assim, tem muita rodada ainda, então nada de o Palmeiras já ganhou, não. Então vamos com calma, vencer os jogos que tem que vencer, que é muito importante. Mais uma notícia do Coluna do Fla: Flamengo divulga programação para jogos contra o Palmeiras, contra o Botafogo e Palmeiras pelo Brasileirão. Vamos ver como é essa programação. Quando serão os jogos do Flamengo contra o Botafogo e Palmeiras? Só tchau, propaganda aqui. Qual é a programação do Flamengo para os jogos contra Botafogo e Palmeiras? Uma coisa importante: segunda, treino às 9h30, daqui a pouquinho deve ter treino. Terça-feira às 3h30. Aí evento Botafogo às 7h30 da noite. Não vou poder assistir esse jogo contra o Botafogo. Treino às 3h30 na quinta. Treino às 9h30 na sexta. No sábado, treino às 9h30, evento Palmeiras às 16 horas. Então é isso. O time está descansado, recebeu folga parcial no domingo e hoje retorna aos treinos. Porque o Felipe Luiz tem que treinar na parte tática. Acho que ele já tem um esquema tático montado. O que ele tem que treinar é movimentação, como vai conseguir infiltrar na área adversária. Esse está sendo, acho que o grande problema do Flamengo. Ele toca a bola muito de um lado para o outro, mas tem pouca jogada, pouca movimentação para que possa infiltrar na defesa adversária e ali vai ser gols. Esse está sendo crescido. Acho que quando o Bahia, Flamengo, quando o Vitória da Bahia, o Flamengo conseguiu fazer essa movimentação, Prata aproximou mais do Arrascaeta e deu ali sair tabelas, toques de bolas rápidos. O Flamengo conseguiu meter aquela sacolada de 6-0 no Vitória. Então o Flamengo tem que pensar nisso, como vai infiltrar na defesa adversária, como vai ser gol, bola parada, escanteio, faltas, movimentações, cruzamentos da lateral. São jogadas que o Flamengo tem que treinar, aperfeiçoar. Acho que a questão tática, o jogador já entendeu o tempo de pressionar, o tempo de recuar, o tempo de ter a bola no pé. Mas o que está realmente fazendo o Flamengo é aquela infiltração para o último passe e vai ser o gol no time adversário. Vamos para outra notícia do Coluna do Fla: Petkov admite a oscilação do Flamengo e manda recado para o time.
Se você quer ganhar títulos, vamos ler o que ele colocou. Como está o desempenho do Flamengo nos últimos jogos da temporada? A oscilação do Flamengo é nítida e estamos na reta final, tanto da Libertadores quanto do Campeonato Brasileiro. Tem um desafio grande contra o Racing e não vai ser fácil. Será tão difícil como o Estudiante. Mas você quer ganhar título, todo jogo é difícil. Tem que ganhar principalmente o jogo em casa. No Brasileirão ainda tem muitos jogos. A vantagem que foi perdida dá para recuperar. Foi o Petkov, a entrevista ao lance. É isso aí. Se recuperar, ganhar os jogos em casa. Também dá para ganhar os jogos fora de casa. O Flamengo tem que ter a mentalidade de um jogo fora de casa, não entrar para vencer o jogo, mas entrar no sistema que você consiga jogar por um empate e você vai buscando o gol. Acho que o Flamengo está muito ofensivo fora de casa, a gente tem que estar uma controlada defensiva para que tenha posse de bola, possa recuperar mais a bola fora de casa, ter um sistema defensivo mais forte para essa recuperação de bola. Vamos para mais notícias do Flamengo. Lenta da idade se emociona enquanto consigo ídolo do Flamengo, minha inspiração. Roberto Baggio teve consigo no Maracanã na última sexta-feira. Roberto Baggio é aquele que perdeu o gol na Copa do Mundo 94, de pênalti. Zico sempre será a inspiração, acho que a história dele está sempre bem contada para mim. O Flamengo faz questão de sempre relembrar a história de Zico, não ter se perder essa riqueza que foi chamado Zico. Faz muito bem em relação a isso. O Flamengo não pode perder seu ídolo, seu maior ídolo, seu maior craque. Então essa história tem que ser sempre contada, sempre relembrada, principalmente com os meninos mais novos que se espelham facilmente nos novos jogadores. Então o Zico tem que ser uma presença vista no ninho, ser um cara que sempre conta a história dele para que a criançada saiba. Quem assiste um pouquinho do futebol, assiste um pouquinho dos jogos que Zico jogou, vê o passe dele, os tipos de drible que ele dava, posicionamento dele dentro da área, como ele se movimentava bem, como ele dava o passe, qual é a visão de jogo dele, como ele batia falta. Isso aí acho que tem melhor que treinamento. Se você colocar esse vídeo para a criança assistir, aos poucos eles vão tentando imitar esse jogador. Que criança é isso, ele imita aquilo que ele vê. Vamos para mais notícia. Essa que eu já li com Samuel Smith por essa matéria. PAP projeta o futuro do Maracanã após construção de estádio do Flamengo. Vamos ver qual é o prazo da inauguração do novo estádio do Flamengo. Vamos ver o que ele falou aqui. Maracanã tem que ser o Wembley do Rio de Janeiro. O Wembley é histórico. De 32 anos atrás, as pessoas falam: vamos derrubar o Wembley, não tem finalidade, é velho, arquitetonicamente falando, não é dos estádios mais bonitos, uma situação muito inferior a que o Maracanã tem. O Maracanã tem a marca que tem algo a mais. O fato de o Flamengo sonhar em construir um estádio não é excludente em relação a você fazer a experiência do Maracanã ser cada dia melhor. Então nós temos que trabalhar nesse processo. Você está certíssimo enquanto a gente fala do conjunto de serviços que você pode ter no Maracanã. Nós temos... Perdão por aqui. Nós temos melhorado a experiência de quem vai lá. Principalmente nos casos que o Flamengo vai usar o Maracanã, não vai usar o seu estádio, vai não ser destruído pelas torcidas rivais, nesses grandes jogos onde o Flamengo recebe um rival muito grande
O Flamengo deve mandar seus jogos no Maracanã. Já os novos estádios ficam para jogos mais pequena expressão. Assim falando, time que não tem a torcida que vá ao estádio para quebrar, destruir o seu patrimônio. Então acho que o Flamengo vai continuar usando o Maracanã nesses jogos mais importantes, nos jogos mais leves, com uma torcida de menos pressão para usar o seu novo estádio. Acho que essa é a ideia do Flamengo. O Maracanã sempre vai ser o Maracanã por onde passar. Vamos com mais notícia. Criaton Flamengo faz gol e VAR do acesso do Náutico no Brasileirão. Vamos ver quem é esse jogador. O que aconteceu com o Paulo Sérgio no jogo entre Náutico e Brusque? No aflito, o Náutico abriu para Cunelli, 33 do primeiro tempo, em seguida a partida mudou de rumo e o confronto foi emocionante, isso porque o Brusque conseguiu um empate com um gol contra de Matheus Silva. Resultado do empate, o Brusque estava levando a vaga ter acesso, porém aos 42 minutos do segundo tempo o acesso bateu o pênalti com categoria e sacramentou a vitória do Náutico após o apito final. Os torcedores do Dibão invadiram o campo aflitos. É isso aí, teu gol de acesso. É um jogador que teve passagem do Flamengo muito boa, mas é um jogador com a idade já avançada, um cria já em fim de carreira. Teve também na Ucrânia nesse período da guerra, teve que sair fugido de lá. Acho que foi na Ucrânia que ele estava. Eu lembro da última entrevista dele. Mas é um jogador que começou bem no Flamengo e rodou o mundo todo. Então é mais um cria, onde já rodou vários clubes. Então essa análise foi comigo, Eduardo, amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.